A tela agora. A gente sempre tem essa parte inicial de nivelamento conceitual. Eu creio que todos, ou a grande maioria aqui, já deve saber o que é, então eu vou falar rapidamente, né? O ENAD, ele é um dos instrumentos do sistema que compõe o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. São 3 instrumentos: a autoavaliação, que é coordenada pela CPA, a avaliação externa em loco e a avaliação de desempenho dos estudantes pelo ENAD, que é o que estamos tratando hoje. O ENAD é um componente curricular obrigatório para os estudantes, por isso, no histórico escolar, né, tem aquele campo de registro da situação ENAD, e, pelas normativas, sem esse registro de regularidade no histórico escolar, o estudante não pode colar grau, nem ter o seu diploma expedido. Regularidade ou não habilitação, né? O ENAD também é um referencial básico para os processos de regulação e supervisão da educação superior, dentre eles a renovação do reconhecimento dos cursos de vocês. E como referencial básico, ele está sempre no cálculo dos indicadores de qualidade da educação superior, né? Então, além do conceito ENAD, que é de fato o primeiro indicador, que é totalmente relacionado ao ENAD, que leva em conta isso aqui, o número de participantes, o desempenho dos estudantes. Ele compõe o cálculo do IDD, que é essa diferença do desempenho observado e esperado, comparativo com o desempenho dos estudantes do Enem. Ele compõe o cálculo do conceito preliminar de curso e ele compõe o cálculo do índice geral de cursos da UFBA, certo? Nesta edição, os resultados da avaliação da prática continuam sendo utilizados para fins diagnósticos apenas, não integra os indicadores de qualidade. Então, como a professora Nancy bem trouxe no início, né, da apresentação, este ano, muitas novidades, né? Então, hoje, nós estamos com 4 modalidades para esse ENAD 2025, operando praticamente ao mesmo tempo. O ENAD dos bacharelados e cursos superiores de tecnologia, o ENAD para a medicina, que se chama agora ENAMED, o ENAD de vocês, que é a avaliação teórica e a avaliação da prática. Segundo as normativas, cada um dessas modalidades terá um edital específico, né? Então, vamos aguardar aí o que mais será publicado pelo INEP, além do que já foi publicado agora. Bom, também aqui um lembrete dos objetivos das avaliações. A avaliação teórica vai aferir o desempenho dos estudantes nos conhecimentos gerais específicos de cada curso e as percepções que eles têm sobre a sua formação aqui na universidade, em cada curso. E a avaliação da prática vai avaliar os conhecimentos, as competências, as habilidades das atividades práticas docentes, certo? Os cursos da UFBA que vão ser avaliados na edição deste ano, temos aqui os cursos de bacharelado, os cursos de licenciatura, né, todos esses aqui. Vou ler os de licenciatura, tá? Ciências biológicas, ciências sociais, computação, desenho plástica, educação física, filosofia, física, geografia, história, letras vernáculas, matemática, matemática EAD, música, música EAD, pedagogia, pedagogia EAD e química. Como a Silene falou, são os mesmos cursos, né, da edição de 2024, que ainda está em andamento. Um lembrete também das responsabilidades e competências gerais, né, de cada ator aqui desse processo de exame. O INEP, ele é responsável pela realização do ENAD, ele é responsável por indicar os cursos que vão ser avaliados,
Ele é responsável por dispor todas as diretrizes, procedimentos, normas que nós vamos falar aqui, por realizar a capacitação dos orientadores e dos supervisores de estágio das licenciaturas, né, que é assíncrona, online, como a gente vai lembrar a seguir, e ele é responsável por acompanhar as ações dos supervisores de estágio, que são os professores das escolas de educação básica, por meio de uma empresa aplicadora e realizar o pagamento desses supervisores, tá? Isso aqui é a responsabilidade do INEP. Nós aqui, PI e NACG, obviamente aqui tem algumas coisas que é exclusiva da PI, mas de forma geral o que a gente faz é acompanhar o enquadramento dos cursos de vocês no sistema, acompanhar esses processos e procedimentos de perto, orientar vocês sobre as normativas, no atendimento das demandas que surgirem, como vocês sabem que a gente faz, e também articular com outras instâncias da UFBA que sejam responsáveis ou tenham interesse nesse processo seletivo, como o Núcleo de Integralização da SUPAC, né, a Superintendência de Tecnologia da Informação, enfim. Então, agora, os coordenadores, lembrando também, né, os papéis de vocês, coordenadores de curso, que é declarar a existência e inexistência de estudantes habilitados no sistema, cadastrar os orientadores e supervisores de estágio, o código das escolas de realização dos estágios obrigatórios, inscrever os estudantes, informar que eles foram inscritos, divulgar, publicizar aos estudantes todas as normativas e comunicados referentes ao ENAD 2025, acompanhar as ações dos concluintes inscritos, ver se fizeram, não fizeram, contactar se eles não fizeram. Eu botei um asterisco aqui porque a gente vai ver que a gente vai ter aqui um novo sistema, além do sistema ENAD, e a gente ainda não sabe como será o acesso de vocês a esse sistema, porque pelo menos as normativas publicadas não falou sobre isso. Então, abriremos a demanda ao INEP sobre acesso de vocês a esse novo sistema, tá? Alterar o município da prova do estudante, se for o caso, preencher o questionário do coordenador, registrar a presença na prova quando for o caso, proceder com a dispensa de prova ou declaração de responsabilidade para regularização do estudante, quando for o caso. E os estudantes concluintes habilitados também têm suas responsabilidades, que é se certificar que preenche os requisitos, verificar se foi inscrito, atender a todos os instrumentos que eles precisam preencher o cadastro, indicar o município da prova teórica quando for o caso, solicitar atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, responder os seus questionários, se tiver mais habilitado em mais de um curso de graduação, precisa indicar em qual curso ele vai realizar a prova, consultar o cartão de confirmação da inscrição, chegar ao local da prova no horário determinado, fazer a prova se atentando às formalidades do respectivo edital para não ser eliminado, alinhar com o supervisor do estágio a data da aula a ser avaliada, preencher o plano de aula, enviar cópia ao supervisor, ministrar a aula que será avaliada. Então, aqui é um resumo das responsabilidades, né, de cada um. Só um minutinho. E a gente tem as responsabilidades e competências de todo mundo que está aqui, que é acompanhar e conhecer todos os atos, todas as normativas, comunicados que serão publicados pelo INEP. Todas as ações que coordenadores, orientadores, estudantes vão realizar sempre ocorrerão nos sistemas do INEP, sempre, mediante o login único, né, do gov.br. E a gente sempre recomenda, como vocês sabem, realizar as ações com antecedência. O cronograma está apertado até o momento, né? Espero que isso mude, mas dentro do possível, a gente sabe que o sistema também do INEP não colabora, mas dentro do possível, realizar as ações com antecedência, tá bom? Para evitar justamente ficar refém dessas instabilidades do sistema. Então tá, essa foi uma introdução e a gente vai focar agora, de fato, nas
licenciaturas nas ações específicas aqui dos cursos de vocês. Um lembrete da estrutura básica do INAD das licenciaturas, né? A gente tem a avaliação teórica /PND, a gente vai falar na próxima lâmina sobre a PND, mas são bases, é o mesmo instrumento, certo? E a gente tem a avaliação da prática, tá? Então, aqui é um resumo dessa estrutura. Dentro da avaliação teórica, quais são os instrumentos que compõem a avaliação teórica? A prova teórica, que tem a formação geral docente e o componente específico de cada área. O questionário do estudante, que é preenchido exclusivamente pelo estudante para caracterizar o seu perfil, a sua percepção sobre o contexto da sua formação. Esses dois instrumentos aqui que estão com essa exclamação são instrumentos obrigatórios para que o estudante esteja regular perante a avaliação teórica, tá? Do ENAD. Aí há outros instrumentos que são também importantes, que é o questionário de percepção de prova, que o estudante preenche após a prova, e o questionário do coordenador do curso também, para levantar o seu perfil e o contexto dos processos formativos. A avaliação da prática, ela é composta pelos instrumentos seguintes: questionário da avaliação da prática do estudante, onde ele também preenche sobre seus conhecimentos, habilidades práticas, onde ele coloca o plano de aula, da aula que vai ser avaliada. Esse aqui é o único instrumento obrigatório para a regularidade do estudante, tá? Na avaliação da prática do ENAD. Os demais também são importantes, que é o instrumento do supervisor, onde ele avalia a aula e as condições de trabalho dele mesmo na escola, e o questionário de AP do orientador, que o orientador preenche sobre o estágio, né, o percurso formativo, as condições que ele tem de acompanhamento do estudante. Então, a gente vai focar agora na avaliação teórica, tá? Depois a gente vai para a avaliação da prática. Então, orientadores de estágio, tenham um pouquinho de paciência, por gentileza. Vamos lá. A parte teórica, né, a PND, vocês já receberam isso no e-mail, né? A novidade específica deste ano é a PND, Prova Nacional Docente. O que é a PND? É um exame que é unificado, tipo, não tem um concurso unificado agora? Mais ou menos isso. É um exame unificado para o ingresso de professores nas redes públicas de ensino. Faz parte do programa Mais Professores para o Brasil. Então, essa PND, ela pode ser feita pelos concluintes de licenciaturas, ou melhor, será feita, né, pelos concluintes de licenciatura e por pessoas que já são licenciadas, tá? O instrumento é o mesmo. Então, quando o estudante concluinte estiver fazendo a sua prova teórica do ENAD das licenciaturas, ele vai estar fazendo a prova nacional docente, certo? Então, todos os concluintes que realizarem a prova do ENAD das licenciaturas participarão automaticamente da PND e vão poder utilizar o resultado da avaliação teórica para concorrer aos editais de seleção das redes públicas que tiverem aderido à PND, seja como único processo, né, seletivo, ou seja como um resultado complementar à seleção, né, uma das pontuações, né? Isso vale o edital de seleção de cada instituição pública de ensino, certo? E o INEP irá compartilhar com esses sistemas de ensino que aderiram à PND os resultados individuais dos estudantes concluintes, tá bom? E os resultados da PND terão validade de 3 anos. A gente vai esperar esse edital da PND ser publicado, pelo que foi indicado nas normativas, ele será publicado para ter mais detalhes, mas até onde sabemos, se o estudante quiser, obviamente, participar de um edital de seleção de uma instituição de rede pública, após fazer o análise das licenciaturas, ele tem que ficar atento ao edital de cada uma dessas instituições para poder se inscrever, certo? Então, é um processo seletivo à parte, né? Então, tá. Antes da prova, né, vamos falar sobre as inscrições dos estudantes habilitados. Ingressante. Não mudou tantas coisas assim do ponto de vista daqueles que estão habilitados como ingressante, tá?
é o estudante que iniciou o curso neste ano, de 2025, né? Ou irá iniciar, para aqueles que terão entrada em 2025.2. Possui o número de matrícula ativo no curso e tem de 0 a 25% da carga horária mínima do currículo do curso integralizado, né? Então, repare que são duas condições concomitantes, né? Iniciar o curso em 2025 e ter de 0 a 25% da carga horária mínima integralizada. Até quando? Até o último dia do período de retificação das inscrições dos ingressantes, que é 30 de outubro, certo? Aí, o período de inscrição dos ingressantes está datado de 15 de setembro a 15 de outubro, então está mais para frente, certo? E o período de retificação de 16 a 30 de outubro. Algumas recomendações. A gente recomenda que a inscrição de todos os ingressantes 2025, seja aqueles do primeiro semestre ou do segundo semestre, seja feita independente da possível carga horária que tenham cumprido em 30/10. Por quê? A gente sabe que vocês vão fazer uma ação que vai ser a inscrição, ela vai acontecer quando o semestre estiver começando, né? Então, assim, eu creio que a disponibilidade da STI, a gente está em conversa com a STI para isso, é que essa porcentagem, obviamente, já esteja atualizada, né? Após o ingresso de ingressantes em 2025.2, tá bom? Mas a gente vai estar falando sobre isso quando chegar mais perto, tá? E aqui, obviamente, tem também uma previsão, né? Ou seja, a previsão é que eles sejam aprovados, né? Como se eles tivessem sido aprovados nas disciplinas onde eles estarão inscritos no próximo semestre. Então, é uma previsão, tá? De todo modo, a gente está em conversa com a STI e esse arquivo, né, a gente vai pedir que, eu gostaria até que Pita anotasse isso, por favor, para eu não esquecer, a gente vai pedir para que o SIAC venha ter um parâmetro de supor que os ingressantes estejam todos aprovados nas disciplinas em que estiverem inscritos em 2025.2, para que essa porcentagem, né, de integralização esteja mais fiel possível, tá bom? Cursos que são da área básica de ingresso, como foi na edição anterior, a recomendação do MEC é inscrever todos os ingressantes habilitados, independente do grau acadêmico que o estudante irá escolher em momento oportuno, certo? É importante frisar que os ingressantes inscritos não realizam qualquer ação no sistema, eles só precisam ser inscritos, porque é com base nisso que o INEP faz o cálculo do IDD, que a gente viu anteriormente. Então, após a inscrição, o colegiado já pode registrar lá no histórico escolar que, enquanto ingressante, aquele estudante está regular, 2025, tá? É importante, para o atendimento do artigo 44 da portaria, que diz basicamente que estudantes afastados não devem ser inscritos no exame. Então, ingressantes que estão sem inscrição em componentes curriculares, né, por um ou mais semestres, ou seja, em 2025.1 e 2025.2, ou só 2025.2, se ele entrar no segundo semestre, e ou com trancamento vigente até o último dia de retificação das inscrições, não deve ser inscrito, certo? Vamos lá. Concluinte, que é o nosso prazo mais perto agora, né? Que é o foco do momento. Também não houve grandes mudanças no parâmetro, tá? Concluinte que deve ser inscrito é aquele que tenha previsão de integralização de 80% ou mais da carga horária do currículo e não tenha previsão de colar grau até 31 de agosto,
ou seja, que vai colar grau depois de 31 de agosto. Se ele colar grau, eu até coloquei isso aqui, deixa eu ver aonde, aqui. Os estudantes concluintes 2025.1 precisam colar grau até o dia 31/8, para não participarem do exame. Se eles não colarem grau impreterivelmente até essa data, eles vão precisar ser inscritos no exame, certo? Então, repetindo, o estudante concluinte que deve ser inscrito é aquele que tem a previsão de integralização de 80% ou mais da carga horária mínima do currículo do curso e não tem a previsão de cola grau até 31/8, ou, perdão, aqui tá aí, mas é ou, tá, gente? Eu vou consertar. Pode anotar para mim, Pita, por favor. Eu vou consertar. Ou aquele com previsão de integralizar 100% da carga horária do curso até julho de 2026. Então, se o estudante tem um percentual de carga horária de 80% ou mais, ou se ele tem uma previsão de concluir o curso até julho do próximo ano, ele deve ser inscrito. Então, são duas condições, tá? Que são diferentes, mas que faz o concluinte precisar ser inscrito. Para essa previsão, deve ser considerada a aprovação dos componentes curriculares nos quais o estudante estiver inscrito, que é o que a gente já falou aqui, que a STI foi informada para inserir esse parâmetro no relatório. Se há que considerar que as disciplinas em que o estudante estiver inscrito, ele foi aprovado para que esse percentual esteja mais próximo da realidade quando vocês forem fazer a inscrição, que é agora esse mês, né? Além do relatório do SIAC, que é esse que vai ser gerado pela STI, o colegiado do curso pode ou deve considerar, na sua análise, o ano de ingresso do estudante, os registros do seu histórico escolar, o uso de consulta, né? O estudante pode consultar estudantes por e-mail sobre a sua previsão de quando vai concluir o curso e prestar atenção aos reingressantes que aproveitarão componentes cursados, né? Porque esses reingressantes, a carga horária deles lá sem o aproveitamento vai estar pequena. Mas após o aproveitamento, se ele estiver com o processo de aproveitamento em andamento, ou previsão de abrir esse processo, aí ele já vai ser um concluinte que deve ser inscrito, possivelmente. Então, é preciso prestar atenção nessas situações. É preciso também se atentar ao período da colação na agenda acadêmica, que começa 30 de agosto e vai até 30/10. Como a gente falou, esses estudantes concluintes de 2025.1 precisam colar grau até 31 de agosto para não participar do exame. Depois disso, se ele colar grau depois, terá que ser inscrito e aguardar a realização da prova para poder ter a regularidade, poder colar grau, enfim. E para atender, novamente, ao artigo que fala sobre não inscrever estudantes afastados, então não devem ser inscritos concluintes sem inscrição em componentes curriculares por 2 semestres, consecutivos ou não, e sem a devida permanência no curso ou dilatação de prazo deferida. Isso aqui é com base no nosso RegPG, que fala sobre as situações em que o estudante teria matrícula cancelada, né? E ou com o trancamento vigente. A gente também solicitou a STI a relação desses estudantes para que vocês possam ter em mãos, tá bom? Então, reforçando... Oi, Pita. Repetir tudo? Professor Humberto, qual é a parte específica? Só para ela repetir. E assim, para a gente continuar a dinâmica, eu estou anotando as perguntas, tá? É só porque eu não estava nessa parte da repetição, só para a gente saber especificamente qual é o... Bom dia. Lorena, me perdoe, mas eu não sei para os colegas, mas para mim ficou um pouco confuso esse artigo específico. Até anotei aqui para ir lá no edital e ler ele novamente sobre essa questão de quem escreve, quer dizer, quem é o aluno que deve ser inscrito, quem é o aluno que não deve ser inscrito, formando até 31. Desculpe, mas ficou um pouco confuso, pelo menos para mim, efetivamente, quem que a gente tem que inscrever. Eu
Desculpa se estou atrapalhando. Não, jamais. Eu vou tentar explicar novamente. E se não ficar claro, Silene, por favor, pode tomar a palavra e falar. Inclusive, Silene, se você quiser falar agora, talvez sua explicação seja melhor do que a minha. Certo, posso falar Sim, assim. por favor. Deixa eu voltar aqui a câmera. Então, professor, os concluintes habilitados, eles têm que preencher uma outra condição. A primeira condição é que ele tenha previsão de integralização de 80% ou mais da carga horária mínima do currículo do curso e não tenha previsão de colar grau até 31/8. Por que não tenha? Porque todos os alunos que colarem grau até 31 de agosto, eles estão dispensados do ENAD. Então, como o semestre 2025.1 ele ainda está em andamento, você vai considerar os que têm previsão de conclusão desses 80%, que foi o que a Lorena falou que a STI está tentando fazer, que é já considerar a carga horária do semestre 2025.1 como concluída pelo estudante. Então, eles estão adaptando o sistema para quando vocês puxarem a relação de estudantes concluintes, o sistema já considere como se ele tivesse sido aprovado em todas as disciplinas que ele foi matriculado em 2025.1. Então, o primeiro grupo que vocês vão escrever são esses alunos que integralizaram 80% ou mais da carga horária mínima e que não vão colar grau até 31/8, certo? E aí você tem o segundo grupo, que são aqueles estudantes com previsão de concluir o curso até julho de 2026. Por exemplo, tem alunos que estão aí com 75% da carga horária, digamos, ou que já procuraram um colegiado e disseram, não, eu tenho que acelerar o curso, que eu passei em um concurso, que eu vou morar no exterior, e aí ele vai quebrar pré-requisito, vai adiantar o curso. Então, todos os alunos que na análise curricular vocês observem que tem possibilidade de concluir o curso no primeiro semestre de 2026, eles devem também ser inscritos no ENAD. Caso tenha ficado ainda alguma dúvida, pode falar aqui novamente que eu complemento. São duas planilhas separadas, então. Não, o sistema SIAC, quando você gera, eu não sei se eu chegou a fazer no último semestre. Sim, fiz. Pronto, quando você coloca os parâmetros lá no SIAC, você vai colocar o ano do ENAD, a porcentagem que o sistema deve calcular para gerar a lista de estudantes, e ele vai gerar uma lista já com tudo isso, com os que têm 80 ou mais e com os que têm previsão de 2026.1. Não são duas listas, não. A partir desses nomes, vocês fazem a análise, né, curricular de todos os estudantes que foram listados. Vocês podem acrescentar estudantes se observarem que faltou alguém, ou se algum aluno no chamamento público ir até o colegiado, e se eles forem até o colegiado e informarem que querem, que vão formar, então vocês podem editar essa lista, incluindo ou excluindo estudantes. A lista que vocês recebem alternativa é a lista de estudantes trancados, né, Lauren? Essa lista a STI envia, porque isso não é possível já retirar no próprio sistema SIAC. E aí vocês verificam essa lista. Se tiver algum estudante trancado, vocês eliminam da lista lá do SIAC. Vocês fazem a exclusão para ter a lista final para a carga em lote. Perfeito, grato. A gente vai enviar o tutorial, que talvez deixe isso mais claro. E se Silene considerar pertinente, ela pode dar uma palhinha aqui, que talvez faça vocês visualizarem melhor, tá bom? Como será? Mas, enfim, vamos continuar aqui a apresentação e vão anotando as dúvidas de vocês aí, tá bom? Vamos lá. Sim, então, reforçando, né, o período de inscrição dos concluintes habilitados já está acontecendo pelo cronograma, vai até 20 de junho, mas a gente tem um período de retificação que vai até o final de junho, tá? Outras situações, né, que podem surgir em relação à inscrição dos estudantes um estudante concluinte habilitado
pelas essas regras, mas que já participou da prova anteriormente. Ele deve ser inscrito novamente ou não? Sim, precisa ser inscrito normalmente, tá? Porque ele atende aos requisitos de habilitação, mesmo que já tenha participado de uma outra edição do ENAD. Quando o estudante vem de outra instituição de ensino superior, para a definição de se esse estudante está habilitado ou não, seja como ingressante, como concluinte, geralmente essas situações ocorrem enquanto ingressantes. Deve ser considerada a data da matrícula no curso da outra instituição de ensino, se pertencer à mesma área de avaliação. Ou seja, vocês só vão analisar isso aqui se houver um estudante transferido de outra instituição de ensino, de um curso que pertença à mesma área de vocês. Tá bom? Aí sim, para definir se ele está habilitado ou não, deve ser considerada a data da matrícula no curso da outra instituição, para fazer esse ajuste da porcentagem, né, cursada. Antes da prova, o que mais nós temos? Sim, sobre inscrição, o passo a passo, tá? No sistema ENAGE da inscrição. Acessar o sistema ENAGE como coordenador, vai ter lá a opção de acessar como coordenador e logar com gov.br, como a gente já mencionou. Depois de acessar, vai ter a opção de declarar a existência ou inexistência de estudantes habilitados ingressantes e ou concluintes no curso. Então, se houver estudantes ingressantes que estejam habilitados, vai declarar a existência, se não, inexistência. Se houver concluintes habilitados, vai declarar a existência, se não, inexistência, tá? Porque a funcionalidade de inscrição só vai estar ativa se for declarada a existência de estudantes habilitados, seja como ingressante, seja como concluinte. Depois que a funcionalidade está ativa, a realização das inscrições pode ser feita de maneira individual ou em lote. Maneira individual é aquela digitação manual do dado de cada estudante separadamente, CPF e dados acadêmicos. E a maneira em lote é a importação dos arquivos do SIAC, que a gente já falou aqui, diretamente no sistema ENAD, tá bom? E aí a gente vai disponibilizar esse tutorial de inscrição em lote. Lene, você quer falar um pouco sobre isso ou segue? Lore, não sei, quer que mostre logo rapidamente? Eu acho bom. Então abra Tá aí, por bom. favor, que aí Só um minutinho. eu dou uma passada rápida nele. Tá vendo? Estou vendo sim. Eu Pronto. consigo passar, Lore? Acho que não. Mas eu posso Pronto, passar para então, você, só você falar. pronto, pode passar. Então, pessoal, a gente tem um tutorial para as inscrições em lote no ENAD, que traz toda a orientação dos procedimentos que devem ser feitos no sistema SIAC e no sistema ENAD, né, para que a inscrição seja feita corretamente. No tutorial ele tem o passo a passo mesmo. Se você abrir o tutorial e seguindo ponto a ponto, você vai chegar até o final da inscrição. Então, eu vou passar bem rapidamente aqui com a Lorena, porque eu acho que são 24 páginas, a gente vai levar muito tempo e o documento está bem completo. Mas isso é feito lá no acesso de vocês no SIAC, né, no item atualização. Uma parte é no item atualização, outra parte é no item consulta, certo? Então, vocês começam para gerar essa lista de pré-selecionados, indo lá em atualização, ENAD, gera pré-selecionados, pode passar.
Essa é a tela que eu comentei. Então, essa é a primeira tela que abre para vocês. Então, vocês vão definir qual é o ano do ENAD, qual é o grupo que vocês vão inscrever, se é iniciante ou concluinte. Lembrando que esse primeiro período, né, e o mais urgente de inscrição é apenas de concluintes. A etapa de inscrição de ingressantes é em outra data, conforme o cronograma do ENAD. Então, você seleciona concluinte, coloca a margem, né, a porcentagem mínima e máxima. Então, é aquela questão, aluno que esteja entre 80, ele coloca o 100 aqui, mas o sistema ele não coloca quem está formado, certo? Isso já é desconsiderado. Geralmente, para pegar os alunos previstos até 2026.1, até o julho de 2026, a gente orienta que ao invés de colocar o 80%, vocês coloquem 75%, alguns docentes colocam até 70%, para facilitar a avaliação curricular. Ele já tem um grupo mais completo e nessa análise decide quem permanece e quem sai, né, da inscrição. Depois vocês clicam em processar e aí o sistema processa a avaliação curricular e você tem que ir novamente, que já é em outro campo. Então, você vai em atualização ENAD, só que agora valida pré-selecionados, certo? Clicando nessa tela, ele abre a lista, né? Quer dizer, antes de abrir a lista, a mesma coisa. Você define o ano do ENAD, qual é o grupo que você quer analisar, e aí vai abrir, buscar, clique em buscar, vai abrir essa lista de pré-selecionados com as informações necessárias para a validação de vocês. Nessa mesma tela, vocês vão ter a opção de incluir estudantes, na opção novo, ali na lateral direita, e de excluir estudantes, certo? Tem o passo a passo também direitinho, que aí quando vocês forem testando, dá para ver com mais detalhe. Então, essa é a tela que você inclui e retira estudantes. Pode passar. Aqui é como é que inclui. Eu vou pular essa parte também, Lore, que está bem detalhada. E como você exclui um estudante. Aqui ainda é inclusão. Pode seguir. Depois você atualiza, né? Incluiu, clique em atualizar. O nome do estudante vai ser inserido na lista. Pode seguir. Aqui como excluir estudantes, que é o mais simples. Você seleciona o nome ou a matrícula e clique em excluir. Pode ir. Aqui é a parte de gerar o arquivo para exportação. Certo? Aí já é em consulta, o campo que você vai clicar é consulta, ENAD, gera arquivo para INEP. Né? Aqui tem o passo a passo também do que vocês têm que fazer. Aqui o que é que vale pontuar? O arquivo ele é gerado em uma pasta que fica no C dos pontos do computador. Então, vocês têm que ir nesse diretório C dos pontos, criar uma pasta previamente chamada ENAD _ 2025. Então, a cada edição, se vocês tentarem agora fazer, vai dar erro, porque vocês têm a pasta ENAD 2024. Então, faz uma nova pasta com esse nome. A cada edição do ENAD, esse nome tem que ser mudado, 24, 25, 26, certo? Criando essa pasta, aí você segue esse passo a passo. Consulta ENAD e gera arquivo para o INEP. E ele vai, pode seguir, Lorena. Ele vai, se vocês observarem aqui no nome pasta, em cima isso. Então, tem que estar o nome aí certinho. Se esse nome não estiver correto, não é gerado o arquivo. Você coloca novamente o ano do ENAD, o grupo que você está gerando e clica em gerar arquivo. Esse arquivo vai ser gerado e salvo nessa pasta que você criou previamente. Pode seguir. Aparece essa tela, certo? Logo que você clica nas informações da tela anterior, e aí você pode verificar que ele vem com o nome já certinho, como tem que ser feita a carga no sistema ENAD, certo? Vocês não podem mexer nesse nome, não pode atualizar. A única coisa que vocês vão atualizar, acredito que está na tela, na próxima tela. Vamos ver, Glória. Pronto. Antes daquilo. Ele passa para essa tela aqui que alguns cursos, eles têm licenciatura e bacharelado. Então, vocês vão ter que ficar atentos em qual a lista que você quer gerar. E vocês também vão ter que tirar alguns alunos, no caso desses alunos com cursos com dupla habilitação, porque às vezes tem um aluno que é da licenciatura, que mudou para o bacharelado, então é necessário que vocês verifiquem e ajustem tudo isso naquelas telas anteriores. Aqui a ação é escolher. Digamos que o ano tenha o bacharelado e a licenciatura do mesmo curso.
Então, você clica primeiro no código de um curso, gera a lista, depois clica no do outro, gera a lista. No caso de vocês, como é só licenciatura, você só vai clicar no código da licenciatura para poder gerar esse arquivo. Pode passar. Pronto. Essa é a informação que vocês podem editar no nome do arquivo. O ENAD, na verdade, o SIAC, ele vai gerar sempre o mesmo nome, com 001. Só que para fazer a carga no ENAD, ele não aceita que você repita o nome de um arquivo que já foi feita a carga e às vezes nem que foi feita a tentativa, porque essa tentativa fica registrada. Então, você fez a primeira carga com o final 01. Numa segunda tentativa, seja para corrigir algum erro ou incluir algum estudante, você tem que mudar para 02. A terceira tentativa, 03, 04, e assim até que vocês façam a carga de todos os estudantes. Então, essa é a única informação que vocês podem e devem modificar no nome do arquivo gerado pelo SIAC. Pode passar. Outra informação importante é que o ENAD ele só aceita o arquivo zipado, né? Então, aqui tem uma orientaçãozinha para vocês conseguirem zipar no próprio computador, né, sem precisar instalar nenhum programa. Quando vocês fizerem o arquivo zip, quando vocês compactarem, né, o arquivo em zip, ele aparece na mesma pasta que estava o arquivo anterior e com o mesmo nome. Então, também não é necessário editar nenhuma informação dele. Pode passar. Ah, sim. O arquivo que vocês geram para carga no ENAD, ele não vem com nome de estudantes, né? CPF, número de matrícula, são informações bem específicas para carga no ENAD. Então, se vocês quiserem ter a lista nominal desses estudantes que foram selecionados e inscritos no ENAD, vocês seguem esse outro passo aqui, essa orientação, para ter essa lista nominal e aí divulgar talvez no mural, no e-mail dos estudantes. E aí vocês têm nome certinho de todo mundo que foi inscrito. É importante até que quando vocês fizerem essa carga no ENAD, vocês comparem, né, com essa lista nominal para ter certeza que todo mundo realmente foi inscrito, que ninguém teve nenhum erro no momento da carga. Pode seguir. Pronto, aqui já é o tutorial de como vocês fazem a inscrição em lote lá no ENAD. Então, no acesso de vocês vão ter a opção de inscrição em lote. Na sequência, tem uma tela e vocês vão clicar em novo envio de arquivo. Vai buscar no computador, né, o arquivo já zipado. Depois, escolher arquivo e realizar envio do arquivo. Fazendo essas ações, deixa eu ver, clicando novamente em inscrição em lote, você poderá visualizar todos os arquivos. Ah, não, aqui já é cada arquivo que você envia, ele aparece nessa aba de inscrição em lote, você pode clicar aqui na lupa para verificar, né, o status dessa carga. O detalhamento das informações também aparecem aí nesse arquivo de detalhes. E aí tem legenda embaixo informando se teve algum erro, tipo de erro, para vocês analisarem. Aí é o relatório de validação. Aqui na tela a gente não consegue ler muito direitinho não, mas no arquivo tá tranquilo, dá para visualizar. E aqui vem falando os tipos de erros que podem acontecer. Aí a descrição da legenda de cada informação que aparece para validar o arquivo. Aqui é aquela orientação que eu falei, né? Sempre que vocês concluírem uma carga, é interessante que vocês entrem no menu Consulta de Inscrições, que fica na tela inicial. Aí vocês vão buscar o tipo de inscrição, pesquisar, exportar essas inscrições, porque aí vai ser gerado um arquivo em Excel com os ingressantes ou concluintes que foram inscritos, e vocês podem comparar com a lista nominal, arquivo de controle de vocês, que foi gerada no SIAC. É isso. Eu falei aqui rapidinho porque está bem detalhado no tutorial. Vocês vão receber esse tutorial por e-mail. A gente pode enviar também no grupo e aí qualquer dúvida também eu fico à disposição.
Pronto. Deixa eu ver. Tá certo. Gente, a liberação para o SEAC, muita gente mandou e-mail falando, eu não estou conseguindo. Essa liberação vai ser realizada hoje, para que cada curso tenha acesso, né, ao SEAC, após a realização dos 2 webinários, então no final do dia, tá certo? Lembrando que é importante que vocês aguardem o nosso ok para poder, de fato, gerar o arquivo para o upload no sistema ENAD. Por quê? Porque a gente está vendo aquelas questõezinhas com a STI, tá bom? Tá. Aí depois das inscrições, na verdade, durante, né, as inscrições, como é que fica a definição do município da prova? O INEP, devido à questão da PND, né, irá definir a lista dos municípios que estará disponível para a realização da prova e vai disponibilizar no portal INEP. Via de regra, o que acontece? O estudante realiza a prova no município sede do curso, no caso de todos aqui, Salvador, ou do polo de apoio presencial, nos casos dos cursos EAD, que é registrado isso aqui durante a inscrição, né? Então, o sistema puxa, lê isso e faz a alocação do estudante nesse município. Caso o estudante esteja em atividade curricular obrigatória fora, seja de Salvador, seja do polo de apoio presencial, no qual ele está vinculado, na data da prova, se ele estiver ausente por essa atividade curricular em instituição conveniada com a UFBA, a alteração desse município pode ser feita pelo coordenador no sistema ENAD, de maneira individual mesmo, no período de retificação das inscrições, tá bom? A novidade também é que o estudante também poderá escolher, vai ter uma opção para ele selecionar ou digitar, não sei como será, o município no qual ele irá responder a prova, a partir dessa lista que vai ser publicada pelo INEP no sistema PND, certo? A divulgação do local da prova vai acontecer em 7 de outubro e a data da aplicação da prova será em 26 de outubro. O que é importante? Esse sistema PND é um novo sistema, certo? Então, nós vamos trabalhar com 2 sistemas, sistema ENAD e sistema PND. Mais adiante, eu vou trazer um pouquinho de elucidação sobre quando usar cada sistema. No momento, esse sistema PND, apesar de ter um link, um domínio, ele ainda não está online, certo? Então, durante todo esse processo, antes da prova, é importante, né, que o coordenador acompanhe as ações dos estudantes, que as principais são o estudante preencher o cadastro, ele vai preencher no sistema PND, ele vai indicar o município da prova, solicitar atendimento especializado, se precisar, preencher o questionário do estudante, que é obrigatório, né? E acessar o seu local de prova, para saber onde é que ele vai fazer a prova. Então, é muito importante o acompanhamento dessas ações, tá? Todas essas ações aqui do estudante serão realizadas no sistema PND, tá bom? Então, como eu falei antes, a gente vai abrir uma demanda ao INEP para saber o acesso dos coordenadores a esse sistema, tá? As ações dos estudantes começam em meados de julho e vão até o final de julho. No anexo 3 do edital, tem todas as ações completas e prazos que os estudantes precisam seguir, tá? Assim como os coordenadores. Então, tá, realizada a prova no dia 26 de outubro. Após a prova, creio que vocês devem lembrar que existe a possibilidade do registro de presença do estudante na prova, pelo coordenador de curso. Para que isso? É apenas para aqueles concluintes que têm uma necessidade comprovada de colar o grau antecipadamente, que não podem aguardar a publicação da lista de regularidade do INEP, que só vai acontecer em 12 de dezembro. Então, se o estudante, por necessidades profissionais, precisar colar grau antes de 12 de dezembro e fora do período previsto na Agenda Acadêmica 2025.2, o coordenador pode realizar esse registro de presença do estudante na prova no sistema,
e então ele estará regular antecipadamente. Como é que funciona isso? O estudante precisa estar ciente, obviamente, desse processo, ele vai entregar a contracapa do caderno de prova à coordenação do curso. Então, ele tem que sair da sala com o seu caderno de prova, entregar essa contracapa que possui um código alfanumérico ao coordenador de curso. Porque é com esse código, digitando esse código, que o coordenador registra e confirma a presença do estudante na prova. Aí, a funcionalidade, né, é registro de presença, verifica no sistema ENAD se o estudante foi eliminado da prova, porque se ele foi eliminado, a presença não pode ser registrada, certo? Então, na modalidade de registro de presença, ele faz essa verificação e também registra o código alfanumérico. Também é importante averiguar se o estudante preencheu o questionário do estudante, porque lembra, são 2 instrumentos obrigatórios para a regularidade do estudante: a presença na prova e o preenchimento do questionário. Então, ele pode acessar, por meio dessas consultas aqui, e averiguar se o estudante preencheu o questionário, tá? Porque mesmo que o coordenador vá lá e registre que ele esteve na prova, se ele não preencheu o questionário, ele vai continuar irregular. Então, nem vai adiantar esse registro para colação de grau antecipada, tá bom? A coordenação considera, então, o aluno regular na avaliação teórica do ENAD, mediante o registro de presença na prova e o questionário do estudante preenchido, né? E aí, obviamente, tem que estar lá o registro no histórico como concluinte no ENAD regular 2025 para a liberação para colação de grau, tá? Esse processo começa logo após a prova, 30 de outubro, e vai até 11 de dezembro. É importante ressaltar que esse código não será disponibilizado por outro meio distinto. Então, se o estudante entregar um código que não esteja na contracapa do caderno de prova, ele não é válido, tá? E a guarda desse documento, seja em formato impresso ou digital, precisa ser feita pelo colegiado pelo prazo mínimo de 1 ano, segundo as regras do INEP, para averiguação de qualquer inconsistência. E eu ressalto aqui que é importante que vocês vejam as regras para concessão de colação de grau, né, extemporânea, que está em uma instrução normativa da SUPAC, tá? Mas é basicamente motivos profissionais, aprovação em concurso público, enfim. Lori. Oi, Pro. Eu acho que o professor Frederico fez uma proposta que nós deveríamos considerar de solicitar a superintendência acadêmica, de antecipar o período de colação de grau. Assim, nós evitamos esse processo burocrático de solicitar a Prograde, que seja enviado processo, etc, etc. Além disso, você fez uma observação agora e eu quero sinalizar um outro aspecto. O regulamento de ensino de graduação e de pós-graduação diz que o aluno integraliza o seu currículo no momento em que ele cumpre todos os componentes curriculares do histórico, do projeto pedagógico do curso. Entendo, pois, que qualquer aluno que tenha cumprido isso tem direito à solicitação de colação de grau, independente de aprovação em concursos ou o que quer que seja, porque isso não está na legislação da UFBA. O que está na legislação da UFBA, no seu regulamento de ensino, é ter concluído, e aí ele pode concluir os componentes do histórico, ter todas as notas lá registradas e, portanto, apto a colar grau, matrícula encerrada na universidade. Só para sinalizar sobre isso. Obrigada, Pro, perfeito. Pita, pode registrar essa sugestão? Tá bom. Eu já estou escrevendo o e-mail, só preciso confirmar a melhor data. Perfeito, perfeito. Obrigada, Pro. Pronto. Então, falamos do registro na prova. Existe também, a partir do dia 24 de novembro ao início de dezembro, o questionário do coordenador, que é o instrumento que o coordenador preenche. E no dia 12 de dezembro, como a gente já falou aqui, vai haver a publicação da relação dos estudantes em situação regular na avaliação teórica, né? O coordenador
precisa baixar isso do sistema ENAD, verificar se está tudo certinho e arquivar para consultas, né, posteriores. Se o estudante não estiver na relação, regra geral, ele está irregular. Não pode colar grau nem ter seu diploma expedido. Por que eu falei regra geral? Porque os coordenadores aqui sabem que, infelizmente, os últimos relatórios de regularidade do INEP vieram com muitos erros, né? Então, por isso que é importante essa verificação, tá? Mas, regra geral, se o estudante não está na relação, ele está irregular. E por quais motivos o estudante fica irregular? Se ele estava habilitado, mas não foi inscrito, ou foi inscrito e não foi informado da sua inscrição. Por isso que é importante a publicização constante, colocar nos murais a relação dos estudantes inscritos, né? Porque às vezes o estudante não acessa e-mail. Então é muito importante essa ampla divulgação dos inscritos. Se o estudante não estava dentro dos critérios de habilitação, mas ele foi inscrito, isso também deixa ele regular. Foi eliminado do exame, alguma infração ele cometeu na sala, estava habilitado, foi inscrito, mas ele não cumpriu as obrigações no edital, ele não preencheu seu cadastro, não preencheu o questionário, não participou da prova, né? Aqui não compareceu ao local de prova, e não cumpriu os critérios para solicitar dispensa de prova, que a gente vai ver aqui em seguida, ou não pediu a dispensa, ou não teve o seu pedido analisado. Então, esses são os motivos que fazem o estudante ficar irregular e não constar na relação de regularidade do INEP. Então, como é que essas irregularidades podem ser solucionadas, segundo as normativas? A dispensa de prova, que é quando o estudante não comparece no exame, ou há uma falha na operacionalização do ENAD pelo próprio INEP. Nesse caso aqui de falha, o próprio INEP faz a dispensa, certo? Mas se o estudante não comparece ao exame, ele deve solicitar, então, a dispensa de prova. É importante que o questionário do estudante deve estar preenchido, porque mesmo que ele solicite a dispensa, se ele não preencher o questionário do estudante, ele vai permanecer irregular, como a gente já viu. E se o estudante foi eliminado da sala, né, se ele foi expulso por alguma infração, ele também não pode solicitar, obviamente, dispensa de prova, tá? Então, essa aqui é uma das formas, quando o estudante não comparece no exame, por algum motivo pessoal, profissional, ele solicita a dispensa de prova. É uma forma de regularizá-lo. Outra forma é a declaração de responsabilidade da instituição de ensino, que é feita pelo coordenador. Se foi uma falha, uma omissão do coordenador, como a gente já viu aqui, o estudante não foi inscrito indevidamente, enfim. Então, essa declaração de responsabilidade também saneia a irregularidade do estudante. E, por último, se o estudante não atende aos critérios para as formas de regularidade anteriores, ele fica irregular até ato de regularização do INEP, que ocorrerá em 1º de agosto de 2026. Então, o estudante fica meio que preso, né, sem poder colar grau, até esse ato do INEP. É muito importante se atentar aos anexos A e B da portaria 359, que detalha exatamente cada um desses processos, os critérios, como é feito. A dispensa de prova, aqui é o prazo que ela está prevista de acontecer, a solicitação e os resultados, né, de 13 de dezembro a 30 de janeiro de 2026. Por motivos pessoais ou profissionais que estão elencados na portaria, o estudante pode solicitar, e caso o estudante ficou ausente por compromisso acadêmico ou uma ausência de acessibilidade, de instrumento de acessibilidade para estudantes com necessidades, né, especiais, o coordenador pode solicitar a dispensa de prova no sistema, tá? Então, só nesse caso que o coordenador pode solicitar. Outros motivos pessoais e profissionais é o estudante. Quem faz a avaliação do pedido do estudante
é o próprio coordenador de curso, tá? O cronograma, tá no cronograma o prazo certinho, quem faz análise dos pedidos do coordenador é o INEP. A declaração de responsabilidade do coordenador pode ocorrer a partir de 13 de dezembro, sem data fim, para que, em caso de falha da coordenação de curso, o estudante não seja prejudicado. Aqui eu elenco novamente alguns motivos de falha, alguns a gente já citou, né? Eu acrescentei se o estudante solicitou a dispensa, mas ela não foi analisada, se o estudante de curso EAD não teve a indicação correta do seu polo de apoio presencial para a realização da prova, se o estudante estava em mobilidade acadêmica, o estágio obrigatório em outra cidade e não teve seu município de prova alterado na retificação da inscrição, enfim. Então, tudo isso aqui é motivo de irregularidade, pode ser sanado com a declaração de responsabilidade. E aqui o que eu disse que eu ia trazer, né? Quando utilizar cada sistema, né? A gente tem o sistema ENAD, que você já conhece, e vai ter o sistema PND. As diferenças básicas são essas aqui. Todas as ações dos coordenadores de curso acontecem no sistema ENAD. Todas. Qualquer ação que esteja lá no cronograma acontece do coordenador de curso, por parte do coordenador, acontece no sistema ENAD. Tá? No sistema ENAD também acontece a publicação da relação dos estudantes regulares pelo INEP e os pedidos, análises e resultados da dispensa de prova. Já no sistema PND, da Prova Nacional Docente, acontecem basicamente todas as ações dos estudantes, exceto o pedido de dispensa de prova, como a gente viu aqui. A divulgação dos locais de prova acontece no PND e as divulgações da correção da prova discursiva e do gabarito também no PND. Tem os detalhes lá no cronograma, o cronograma diz na última coluna exatamente qual é o sistema para cada ação, mas aqui eu acho que tem um bom resumo para nortear vocês, tá bom? Pronto, então a avaliação teórica, vencemos. Vamos para a avaliação da prática. Avaliação da prática. Oi, pode falar. Eu queria fazer uma proposta, só porque aqui nos comentários tem algumas dúvidas que são basicamente da regularização em relação à avaliação da prática, então acho que a gente responde rapidamente, da avaliação teórica, a gente responde rapidamente e segue para a da prática, que a gente já fecha esse Perfeito, ciclo. Perfeito. Pode, Pita, pode falar à vontade. Me ouvindo? Deixa eu ver. Pronto. Professor Wendel tinha feito o registro de que 30 de agosto cai no sábado. Acho que aí é uma questão que deu alguma intercorrência. É caso de fazermos uma abertura de demanda para o edital ser retificado. Né? Isso é uma questão de retificação de edital. Eu vou seguir a ordem, certo, gente? Alex, eu só vou dizer que, infelizmente, o INEP não respeita finais de semana. Inclusive, nossos prazos de avaliação de custo, a avaliação dos avaliadores, o prazo é até domingo, meia-noite. Eu canso de ter que postar, até os professores me enviam essas avaliações sábados e domingos, e eles não dilatam esse prazo, infelizmente. Há uma tentativa, podemos tentar sim, mas de antemão não é prática do INEP Posso fazer esse tipo de contextualizar? É que saiu do contexto do momento. Bom Pronto, dia. por favor. É que vocês estavam falando que a data da colação de grau é 31 de agosto, não é? O calendário acadêmico da UFBA abre colação de grau dia 30. Foi isso que eu falei, que dia 30 de agosto é sábado. Então, o que a gente tem que mudar é o calendário da UFBA. A SUPAC tem que antecipar a colação de grau para que não comece dia 30 de agosto. Que a colação de grau pode, inclusive, começar no dia do meu aniversário, dia 25 de agosto. Né? Presentão. Pronto. Então, ótimo, que a professora Nancy já está articulando isso, né? Ela já está tem conversa com a Podemos SUPAC. fazer colação de grau com festa do aniversário do professor. Pronto. Se convidar a gente, melhor ainda. Pronto. Vamos fazer uma grande festa, um grande baile.
O grande baile do ENAD. Pronto, seguimos, Alexandre. Certo. Aí o professor Frederico perguntou em relação a reprovações, né? Então, um estudante inscrito no ENAD que tem uma previsão de colação de grau e porventura reprove, como ficaria o caso? Eu acho que isso, considerando a mudança de data ou não, acho que a pergunta que é cabível, né? Se eu não me engano, a professora Luciana também perguntou algo nesse sentido. O que acontece? O que nós temos para solucionar a situação desse estudante é a declaração de responsabilidade da IES. A gente entende que necessariamente não foi o coordenador que errou, até porque o INEP está trabalhando agora com previsão. Então, esse aluno tinha previsão de colar grau até dia 30, mas foi reprovado na disciplina, aconteceu alguma coisa, ele não vai mais colar grau. E ele não foi inscrito, já encerrou o prazo, não tem mais prazo de retificação, não tem mais como incluir esse estudante. Esse estudante, ele vai ter que ser regularizado como declaração de responsabilidade da IES. Eu entendo assim, né? Como essa é uma novidade dessa edição, possa ser que ainda venha algum tipo de retificação do INEP e eles tragam alguma orientação no sentido de que o aluno seja dispensado, já que ele não foi inscrito porque ele tinha previsão. Então, no momento da inscrição, talvez ele não estivesse habilitado de fato. Mas isso é algo que a gente vai ter que aguardar um pouco para definir esse entendimento, talvez até abrir uma demanda só para ter o respaldo do INEP em relação a essa resposta. A princípio, seguindo o entendimento das edições anteriores, seria que esse aluno teria que ser regularizado por declaração de responsabilidade da IES. Ele fica irregular, o coordenador acessa dentro do período pertinente, faz a declaração, automaticamente o nome do estudante aparece na lista de estudantes regulares. Mas já anota aí, Lorena, só para a gente se certificar. Próxima pergunta. A professora Luciana tinha perguntado nessa linha também. Escreveremos o estudante, mas eventualmente ele cola grau até dia. Então, o caso de inscrição. Aqui volta a questão da colação. Choque de calendários. O professor Humberto perguntou se o envio da base de concluintes será enviado a tempo pela STI. Sim, eles já estão finalizando, né, o sistema. Acredito que é questão de habilitar os cursos. Na segunda-feira, acredito que vocês vão poder trabalhar com o SIAC. Qualquer informação diferente, a gente avisa vocês também. Só um anterior, Alex, que o professor João tinha perguntado, né, que a colação de grau dele já está agendada, pelo que eu entendi, para o dia 10/10. Então, 10/10. seria necessário antecipar. Realmente tem que ser cumprido aquele critério do final de agosto, professor. Silene, com licença, sobre a questão da planilha da STI que eu comentei, eu pensei naquela planilha que nós havíamos recebido no ENAD 24. Pode falar. O meu microfone deu alguma coisa que eu não estou ouvindo. Está ouvindo agora? Está me ouvindo? Pronto. Está me ouvindo? Silene, eu me referi à planilha da STI, aquela do ENAD 24, onde a STI preparou aquela planilha em Excel base, onde nós apenas fizemos o preenchimento daquela planilha para inscrição em lote, com os CPFs, o orientador, ou seja, nós concluímos aquela apresentação. Eu estou entendendo agora que essa planilha para o ano de 25, nós mesmos no colegiado iremos obtê-la a partir do SIAC. Então, acho que essa que acabou ficando a dúvida. Então, eu me referi a uma planilha de Excel, pensando naquela mesma que a gente havia recebido lá no ENAD 24. Quer dizer, nós, então, vamos gerar essa planilha a partir do SIAC. Me parece isso? Professor, licença, a Lorena aqui falando. Sim, Lorena. Se eu não me engano,
Lembre para mim, eu acho que o senhor ingressou na coordenação do curso já para avaliação da prática, não foi? Exato, E não para exatamente. avaliação teórica. Então, a referência que o senhor tem é da planilha da avaliação da prática. Por isso que eu Perfeito, estou perfeito. perguntando isso. A Tá, ok, avaliação da prática, entende? Essa perfeito. planilha é da avaliação teórica. Realmente são planilhas diferentes, mas a gente ainda vai revisar a da avaliação da prática adiante. Me perdoe a confusão, porque Não, realmente eu assumi o colegiado e estava começando a questão prática. A professora Lilian, que acabou fazendo toda a parte anterior que envolvia a teórica. Então, ok, perfeito, está explicado. Muito obrigado. Aí no tutorial de inscrições em lote, no momento que a gente estava fazendo a apresentação do tutorial, a professora Luciana perguntou se nesse tutorial tem uma orientação para o caso de algum estudante com ausência de informação, como o ano de conclusão do ensino médio, por exemplo. Pronto, essa orientação não está no tutorial, mas qual é a orientação? A primeira, entrar em contato com o estudante e tentar obter essa informação correta para colocar lá no SIAC, antes de gerar a planilha, e não conseguindo a informação, a gente orienta que seja informado o ano, se eu não me engano, é o anterior ao ingresso do estudante. Porque assim, essa informação ela não é utilizada até então para gerar nenhum dado de indicador, nada disso, mas a carga não é feita sem informação. Então, primeiro vocês tentam consultando o estudante, caso já não esteja lá na base do SIAC, não conseguindo a informação com o estudante, vocês inserem o ano anterior ao ingresso do estudante na universidade. Se ele ingressou em 2020, vocês vão colocar que ele concluiu o ensino médio em 2019, só para que a carga seja possível. Tá bom? E depois também é possível editar informação dentro do próprio ENAD. Então, digamos, eu quero agilizar, eu vou fazer a carga toda, eu vou colocar esse ano aqui padrão para todos os estudantes que estão com informação faltante, enquanto eu coleto a informação com o estudante. Enquanto eu disparo o e-mail, entro em contato, quando vocês receberem essa informação final, vocês podem entrar no sistema ENAD na inscrição do estudante individualmente e alterar só o ano, manualmente. E a última pergunta registrada. Teve perguntas mais registradas, como envolveu a data da colação de grau, né? Então, cadê? Foi aqui no chat. Professora Laís perguntando, então, se podemos afirmar com base nas datas que os prováveis concluintes 2026.1 devem ser inscritos na avaliação teórica. Prováveis concluintes 2026.1. Sim, pode falar, Lene. Não, eu ia dizer a mesma coisa, sim. Se eles têm previsão de conclusão, eles devem ser inscritos. Vencemos a avaliação teórica por enquanto. Peraí, deixa eu ver se... Posso perguntar por áudio? Vai ser mais rápido, eu acho. Sim. No caso dos reingressantes, vocês falaram, mas eu não acompanhei bem. Eles, por exemplo, a gente tem muito reingressante do BI. Eles reingressam e ainda não pediram aproveitamento. A gente inscreve porque eles vão estar abaixo da carga horária mínima como ingressante, ou sabendo que são reingressantes, a gente não inscreve porque eles vão ter aproveitamentos. Eu não entendi, vocês explicaram, mas eu realmente não entendi, gente, me desculpem. Se nesse período da inscrição, professor, eles estiverem registrados no SIAC, com essa carga horária dentro dos critérios que enquadram em ingressantes, você vai inscrever como ingressantes, certo? O que é que tem que ficar atento aí sobre essa questão é que, digamos que passou, né, o tempo, acabou aproveitando
muita coisa, esse estudante ele estaria habilitado já como concluinte, né? Mas no período da inscrição, o que se tinha é que ele era ingressante. Então, ele não vai estar irregular, mas isso tem que ser registrado no histórico do estudante, eu entendo que de imediato, tanto que tem uma orientação que os ingressantes têm que ser registrados ali de forma imediata, porque depois a lembrança, o buscar, o tentar entender por que aquele concluinte não foi inscrito, é por conta do calendário, né? No momento daquele calendário, que foi disponibilizado pelo INEP, ele estava na condição de ingressante. Agora, se vocês já têm os processos no colegiado, o que a gente orienta é tentar agilizar o andamento de todos os processos de estudantes reingressantes. Tá? Se tiver porque aí você já consegue saber em qual local que ele está. Acho que agora finalizamos. A gente pode partir para a avaliação da prática. Professora Carmelica, pode abrir o áudio. Carmela, perdão. Pode abrir o áudio se for sobre avaliação teórica. Oi, tá me ouvindo? Sim. Não, fiquei com a dúvida depois dessa resposta, porque se o aluno é reingressante, o ano de entrada dele não deveria ser considerado do primeiro ingresso? O reingressante a gente considera o ano atual, não considera o ano do ingresso, não. O do ingresso é quando ele vem de outra instituição para um curso da mesma área. Aí considera o ano que ele Então, ingressou de outra naquela... instituição, se ele foi da UFBA e terminou a primeira habilitação e reingressante para outra habilitação, então tem que ser inscrito? Tem que ser inscrito. Ah, tá. Então, É porque outra o INEP são cursos distintos, né? Ele fez o curso de licenciatura e foi para o curso de bacharelado. Ou era do curso de bacharelado, foi para o curso de licenciatura. Sim. Aí tem que ser Tá, inscrito porque eu novamente. entendi que se fosse da mesma área, sendo tudo matemática, por exemplo. Tá, obrigada. Nada. Acho que podemos seguir, então, para a revisão da avaliação da prática, né? Revisão, gente, porque né, vocês ainda estão passando pela avaliação da prática de 2024, então é mais uma revisão mesmo, mas obviamente podem tirar as dúvidas de vocês no final, tá bom? Vamos lá. Não sei se há coordenadores novos ou orientadores de estágio novos, então a gente vai fazer o nivelamento básico, né? O que é essa avaliação da prática? É uma avaliação que é aplicada durante a realização dos estágios supervisionados obrigatórios realizados em escolas de educação básica, sejam públicas ou privadas, com foco no período em que o estudante assume a regência de classe. Por meio dessa avaliação, são analisadas as atividades que o estudante desenvolve durante o estágio, o plano de aula do estudante, da aula que será avaliada, a própria aula, a formação e as condições de trabalho do supervisor, docente da escola, as condições de acompanhamento do estágio na UFBA e as contribuições do estágio para a formação do estudante. Lembrando aqui quais são os atores da avaliação da prática: o coordenador de curso, o orientador de estágio da UFBA, o supervisor de estágio da Escola de Educação Básica, que, segundo as normativas, ele está como avaliador externo do INEP, e o estudante que é habilitado, né? E aqui a gente já vai revisar qual é o critério para que o estudante esteja habilitado à avaliação da prática. Aquele estudante que esteja realizando
ou inicie a regência de classe na educação básica no âmbito do estágio, né, obrigatório, no período compreendido entre o início do período de inscrições na avaliação da prática até julho de 2026. Então, se o estudante está realizando ou irá iniciar a regência de classe na educação básica entre qualquer momento entre 4 de agosto de 2025 e 31 de julho de 2026, ele precisa ser inscrito, tá? Na avaliação da prática. De acordo com... aqui é tipo uma explicaçãozinha, então isso de acordo com a inscrição ativa do estudante no componente curricular supervisionado obrigatório com atividade de registro na educação básica, né? A planilha, por exemplo, que o professor Alberto falou, ela leva em consideração isso aqui. Os estudantes que estão com inscrição ativa, porque pode ter trancado, né? Enfim, então os estudantes que estão com inscrição ativa no componente curricular de estágio supervisionado obrigatório com atividade de regência, certo? Na educação básica. Então, a base é essa aqui. Aqui a gente tem atores um pouco diferentes da avaliação teórica, então eu vou fazer uma revisão das responsabilidades desses novos atores, que são os orientadores de estágio, que precisam informar o seu CPF, o CPF do supervisor da escola e o código da escola da educação básica, onde acontecem os estágios, ao coordenador de curso, para que ele possa fazer os devidos cadastros, realizar a capacitação assíncrona do INEP, que está disponível no sistema, preencher o questionário de avaliação da prática do orientador no período específico, monitorar a execução das ações dos estudantes que estão sob a sua orientação. É recomendado que participe do alinhamento da data da aula a ser avaliada pelo estudante, com o estudante, com o supervisor. É recomendado também que o orientador assista à aula ministrada pelo estudante, objeto da avaliação, e atualize o coordenador de curso sobre qualquer informação relevante que aconteça durante esse processo. E os supervisores de estágio das escolas precisam informar o seu CPF, o código da escola, ao orientador de estágio, né? Eles precisam preencher os seus dados pessoais, informações bancárias no sistema ENAD, também realizar a capacitação assíncrona, também monitorar as ações relacionadas aos estudantes que estão sob sua supervisão, alinhar com o estudante e, se possível, com o orientador a data da aula a ser avaliada, recepcionar o plano de aula do estudante fisicamente no dia da aula, assistir à aula ministrada pelo estudante e, consequentemente, preencher um instrumento da avaliação da prática. Tá? Não está passando. Esse aqui é um resumo do fluxo da avaliação da prática, que já vai ajudar aqui a gente a ter uma boa revisão, né? Então, como é que começa? O coordenador de curso preenche a declaração de existência ou inexistência de estudantes habilitados. Esse é o primeiro passo. Então, se ele tem estudantes habilitados, ele declarou existência, ele vai poder realizar, em seguida, o cadastro do professor orientador de estágio da UFBA por meio do seu CPF, lá no sistema. Depois, ele vai cadastrar o supervisor de estágio da escola por meio do CPF. E depois, ele vai informar a escola de realização do estágio com o código INEP dessa escola. Depois de preenchido esses cadastros, ele pode, então, realizar as inscrições do estudante, que pode ser de forma individual ou em lote, né? Assim como a avaliação teórica, tá bom? Então, aqui acaba as ações do coordenador de curso em termos de registros do sistema ENAD. Agora começa, então, após a inscrição, as ações dos estudantes, que é basicamente o preenchimento do questionário da avaliação da prática, onde ele também preenche o seu plano da aula a ser avaliada, e depois
a realização da aula propriamente dita. Aqui encerra a participação do estudante. Então, após a participação do estudante, entra o supervisor da escola, preenchendo seu instrumento de avaliação da prática, e após a avaliação da prática do supervisor, entra o orientador de estágio, preenchendo seu questionário, e o processo é encerrado, certo? Aí aqui tem embaixo uma observação, que a empresa aplicadora é contratada pelo INEP, é responsável pela capacitação dos professores, acompanhamento do processo e auxílio com dúvidas. Perguntas frequentes aqui, imaginando perguntas que vocês já fizeram até ou iriam fazer, vamos dizer. O estudante que foi inscrito na edição de 2024, na avaliação da prática, e ele continua enquadrado nos critérios de habilitação, seja porque ele, por algum motivo, não fez, né, a aula, não preencheu o questionário da AP, ou porque ele continua em algum outro componente curricular que tem atividade de registro da educação básica. Enfim, o estudante foi inscrito na edição anterior, de 2024. Ele está enquadrado nos critérios de habilitação ainda e precisa ser inscrito nessa edição de 2025? Não. Então, conforme as normativas, o estudante é inscrito na avaliação da prática uma única vez por curso, ainda que ele esteja realizando estágio supervisionado obrigatório com atividade de regência por mais de uma vez, no decorrer da sua graduação, certo? O que é que mudou da edição 2024 da avaliação da prática para a edição de 2025? O questionário do estudante deixou de existir para os estudantes habilitados à avaliação da prática. Na edição anterior, o estudante precisava preencher 12 questionários, lembra? O questionário do estudante, que é a sua percepção sobre o processo formativo geral do curso, e o questionário de AP do estudante, que era específico da avaliação da prática. Agora, o estudante só precisa preencher o questionário de AP do estudante. O questionário do estudante geral não é mais obrigatório, não está mais disponível para os estudantes habilitados à avaliação da prática. Qual o sistema que vai ser utilizado para as ações da avaliação da prática? Continua sendo o sistema ENAD. Para a avaliação da prática, se usa apenas o sistema ENAD. Tá? Outros lembretes importantes, que o agendamento da aula, se avaliada, deve respeitar o planejamento pedagógico, o cronograma do supervisor da escola e, se possível, do orientador da UFBA. O preenchimento do questionário da avaliação da prática pelo estudante com o cadastro do seu plano de aula deve ser finalizado até 10 dias corridos antes da aula. A aula deve durar pelo menos 1 hora a aula. O preenchimento de cada um dos instrumentos, seja do coordenador, do orientador, do supervisor, do estudante, é de responsabilidade individual e é indevida a interferência de terceiros nas respostas, né? Bem como ali entre os próprios envolvidos, tá? As inscrições dos estudantes, como eu já falei, pode ser individual em lote. O INEP ainda não disponibilizou o layout para a preparação do arquivo para inscrição em lote, né? Mas vamos aguardar, porque as inscrições para avaliação da prática vão demorar ainda alguns, acho que é 1 mês ou 2 meses, vamos ver aqui, que eu não lembro. Aqui. Principais prazos do primeiro período da AP, que é esse semestre 2025, segundo semestre de 2025, é o primeiro período, tá? Principais prazos é que a declaração de existência e inexistência de habilitados, o cadastro de orientadores e supervisores de estágio começa em 4 de agosto e vai até 14 de novembro. Tá? A inscrição dos estudantes habilitados começa em 4 de agosto e vai até 21 de novembro. Então, tem um tempinho para o INEP publicar o layout, né? Mas a gente vai cobrar isso também. Até 28 de novembro, o estudante pode preencher o seu questionário de AP. Até 5 de dezembro, o supervisor da escola pode preencher o seu instrumento de AP após a aula do estudante. E o orientador de estágio pode preencher o seu questionário de AP até 12 de dezembro.
o cronograma completo da avaliação da prática para o Nexo 5 do edital e o cronograma do segundo período, que é no primeiro semestre de 2026, ainda não será publicado pelo INEP. Vamos falar um pouquinho da regularidade e irregularidade na avaliação da prática. O INEP vai publicar a relação, assim espera, de estudantes em situação regular no primeiro período da avaliação da prática em 13 de janeiro. Como a gente já falou, regra geral, se o estudante não estiver na relação é porque ele está irregular. Mais uma vez eu lembro, porque regra geral, porque infelizmente os últimos relatórios do INEP estão com erro, então é importante fazer a verificação. Por quais motivos o estudante fica irregular? Basicamente os mesmos motivos da avaliação teórica. Estava habilitado, mas não foi inscrito, ou não foi informado de sua inscrição. Não estava habilitado, mas foi inscrito. Estava habilitado, foi inscrito, mas não cumpriu com suas obrigações, não preencheu o questionário de AP. Ou teve uma vinculação equivocada de orientador, supervisor escola, né? Vocês lembram da planilha? Cada estudante em cada linha tenha seu orientador específico, seu supervisor específico e sua escola específica. Então, se tiver algum CPF cadastrado errado de orientador, supervisor, ou o código da escola estiver errado para aquele estudante, isso faz ele ficar irregular. E como a irregularidade pode ser solucionada, aqui na AP são duas formas. A declaração de responsabilidade do coordenador, que é quando há, né, esses motivos aqui de falha, de registro, de inscrição. O edital traz o seguinte, né? Quando o estudante não foi inscrito ou foi inscrito e não foi informado de sua inscrição, essa declaração de responsabilidade do coordenador deve ocorrer quando o estudante estiver concluído integralmente as atividades do estágio obrigatório que envolvam a regência. Então, se o estudante ele não foi inscrito, né? Ou ele não foi informado de sua inscrição, e ele estiver cursando o último componente curricular, onde terá atividade de regência, tem que esperar ele concluir o semestre para poder fazer a declaração de responsabilidade. Mas, se ele ainda estiver componentes mais à frente com atividade de regência, precisa esperar ele concluir esses componentes para fazer a declaração de responsabilidade. Confesso que ainda não sei o motivo de tudo disso aqui, não entendi nem toda a sua aplicabilidade, mas eu espero que no edital específico tenhamos mais clareza, né? Outro motivo para a declaração de responsabilidade do coordenador é a inscrição indevida, né? Que pode ser feita a qualquer tempo, e se o estudante inscrito não preencheu o questionário de AP por motivos técnicos ou operacionais alheios à sua responsabilidade ou da IES. Aqui a gente tem uma certa contradição, está claro aqui, né, do INEP, porque colocar isso como declaração de responsabilidade do coordenador, né? Também vamos abrir demanda sobre isso, porque se o estudante inscrito não preenche o seu questionário por motivos técnicos ou operacionais do INEP, creio que isso não deva ser uma declaração de responsabilidade do coordenador. Mas vamos abrir demanda sobre isso. Até lá, o edital está estruturado desse jeito, tá? E a outra forma é o ato do próprio coordenador. Se o estudante está irregular e não tem os critérios elencados aqui para uma regularização por meio da declaração de responsabilidade do coordenador, o estudante vai ficar irregular, mas ele pode ser regularizado por um ato que, na verdade, é do próprio coordenador. Nossa, a digitação aqui ficou péssima. Mas como é que isso acontece? Quando ele conclui 100% da carga horária do estágio supervisionado. Quando ele conclui integralmente o seu estágio supervisionado obrigatório, o coordenador pode considerar ele regular em relação à avaliação da prática.
Bom, outros atos irregulares. Isso aqui é de forma geral, tá, gente? Não é só a avaliação da prática. É a avaliação da prática, avaliação teórica, atos irregulares da instituição de ensino, que a gente precisa se atentar. Manipular a inscrição dos estudantes de forma a alterar artificialmente os resultados, ou realizar ou deixar de realizar qualquer ação que possa alterar artificialmente os resultados, né? Então, não cadastrar, não preencher, ou melhor, não escrever uma quantidade de estudantes habilitados de fato, não escrever algum estudante por algum motivo qualquer, né? Seja porque o estudante, a gente acha que o estudante não vai ter um bom rendimento na prova, tudo isso não é cabível, tá? Deixar de informar o estudante a existência do edital, das portarias e das normativas, interferir na autonomia do estudante no preenchimento do seu questionário, divulgar o resultado individual do estudante com sua identificação nominal, sem um registro prévio do seu consentimento, e aquela maior de todas, segundo o INEP, colar grau do estudante concluinte habilitado sem a verificação de que ele, de fato, está regularizado perante o exame, né? E todos esses atos podem ser relatados pelos estudantes ao INEP para apuração, tá bom? Aqui, para o coordenador, um resumo da regularidade, né? Como a gente está falando aqui de 2 avaliações, pode ter uma certa dúvida na hora de pensar se o estudante está regular ou irregular. Então, a gente fez aqui um quadrinho, um resumo. Se o estudante está habilitado apenas na avaliação teórica, que é a PND, para estar regular, o que é que ele precisa ter feito? Preenchido o questionário do estudante e ter feito a prova. Ponto. Se o estudante está habilitado e inscrito apenas na avaliação da prática, o que é que ele precisa ter feito para estar regular? Ter preenchido o seu questionário de AP do estudante com plano de aula. Se o estudante está inscrito em ambas as modalidades, teórica e avaliação da prática, ele vai ter que ter feito tudo isso. Tudo isso, isso mesmo. Questionário do estudante, prova e questionário de AP do estudante. A gente falou sobre como fazer a regularidade antecipada do estudante, né, na avaliação teórica, caso ele precise colar grau antecipadamente. E no caso do estudante inscrito na AP ou em ambas, é só verificar exatamente esse quadrinho aqui. O estudante preencheu o questionário de AP do estudante, tu já pode considerar ele regular e registrar isso no seu histórico escolar, como regular 2025, como concluinte, né? O estudante está inscrito nas duas, é só você verificar. Registrou a presença na prova, ele preencheu o questionário do estudante, preencheu o seu questionário de AP, ele também já pode ser considerado regular. Registra no seu histórico e caso ele precise de uma colação de grau antecipada, ele vai poder ser solicitada essa colação para ele, tá? Aqui também é um lembrete de como fazer esse registro de presença, não. O registro de ENAGE, histórico escolar. Perdoe, gente, isso aqui foi feito ontem. Então, quando é que eu coloco que o estudante é não habilitado ao ENAGE, em razão do ciclo avaliativo? Quando o estudante está vinculado a cursos que não estão participando, que não é o caso de vocês, ou o estudante não cumpriu os requisitos para habilitação, né? Simplesmente ele não está habilitado pelos requisitos dispostos, logo eu vou colocar que ele não está habilitado ao ENADE, tá? Isso aqui não entra para vocês, isso aqui é se o estudante estiver vinculado a cursos não enquadrados nas diretrizes, né? Então, vocês vão usar esse aqui, não habilitado, vão usar o registro de regular, quando o estudante consta no relatório de regularidade do ENADE, ou vocês verificaram de fato, né, como eu falei anteriormente, que eles estão regulares, e irregular. Vocês vão usar essa opção se o estudante permanece regular, mas só até o ato de regularização, seja do INEP ou seja do coordenador, dependendo de qual for a avaliação, certo?
Bom, então, quando que a gente registra? A gente já viu que os ingressantes, a gente recomenda que vocês registrem a regularidade deles logo após a inscrição na avaliação teórica. Depois vocês podem conferir, né, quando for publicado o relatório de regularidade do INEP. E os concluintes habilitados. Na verdade, todos esses aqui, ó, seja inscritos apenas na AT, inscritos na AT e na AP, ou apenas na AP, vocês devem registrar após o relatório de regularidade publicado pelo INEP ou após a verificação da sua regularidade, antecipadamente, tá? Como a gente já mostrou aqui. Então, gente, finalizamos também a avaliação da prática.